O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar os seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs presentes nessa comunidade matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, irmãos e irmãs que nos acompanham em casa pelas redes sociais e também os ouvintes da Rádio América. Nós estamos celebrando hoje o 10º domingo do tempo comum. E a liturgia é de uma riqueza extraordinária para o conteúdo da nossa fé, mas também é uma possibilidade de aprofundarmos o conteúdo doutrinário da fé que professamos. A liturgia de hoje, na primeira leitura, inicia-se com um grito de Deus. Deus sai à procura das criaturas humanas, os nossos primeiros pais, Adão e Eva. Esta é sempre a ação de Deus. Deus não se cansa, desde a criação, de ir atrás da criatura humana. Primeira coisa que eu gostaria de dizer nessa homilia, o nosso Deus é verdadeiramente Emanuel, Deus conosco. O nosso Deus não é uma realidade abstrata que habita os céus e nós aqui embaixo na terra vendo o que vai dar. Como muitos filósofos pensavam, esse Deus dos cristãos é um Deus mau, cria-os, deixa-os nesse mundo assombroso, assustador e fica lá na glória, reinando.
Esse não é o nosso Deus. O nosso Deus verdadeiramente caminha conosco, acompanha a nossa trajetória humana, vive as nossas alegrias, as nossas angústias, as nossas dores e vê o que cada um de nós passamos. Por isso ele enxerga Adão e pergunta: Adão, onde estás? Essa pergunta é uma pergunta profunda. Obviamente, Deus sabe onde está Adão, Ele é onisciente, nada escapa aos olhos de Deus. Mas Deus está chamando Adão, dizendo: por que você não está onde eu te coloquei? Porque atenção, hein? Deus nos criou por amor, para o amor e no amor. E cada vez que nós fugimos disso, porque somos livres para fugir, somos livres para não viver esta realidade. Cada vez que fazemos isso, a nossa experiência é a mesma de Adão. Mas Deus faz o que Ele fez com Adão, Ele vai atrás. Hoje Deus olha para mim, Deus olha para você e pergunta: ó homem que eu criei, onde tu estás? E nós sabemos que, como Adão, muitas vezes, onde nós estamos? Atrás da moita. Eu sei que a imagem não é muito bonita, porque é uma imagem pejorativa, sobretudo quando falamos nisso na moral. Gente atrás da moita está fazendo alguma coisa que não é boa. Mas cada vez que nós saímos da presença de Deus, nós só fazemos coisas que não são boas. Porque o homem só pode produzir o bem se ele estiver no sumo bem. Porque a bondade não é uma ação nata nossa. A bondade é uma ação que nós reproduzimos a partir da experiência da bondade de Deus. Por isso Francisco de Assis gostava de chamá-lo de sumo bem, porque nenhum bem existe fora dele. Onde estás, Adão? E Adão está envergonhado e escondido. Foi isso que ele respondeu: Senhor, eu ouvi os teus passos, tive medo e me escondi porque estava nu. E o Senhor pergunta a ele: mas Adão, quem foi que falou para você que você estava nu? Porque Adão estava nu até agora, e não tinha problema nenhum. Não foi uma coisa que aconteceu. O pecado não fez Adão ficar nu, Adão estava nu. Só que agora ele tem vergonha. Vergonha porque está nu. Veja, as crianças dão um baile para a gente entender essa passagem. Se nós não colocarmos roupa nas crianças, elas andam nu. E não tem problema nenhum. Dependendo da idade, a gente até incentiva. Deixa sem cuequinha, tá calor. Deixa só com um negocinho, deixa, não faz mal. A hora que a gente começa a distinguir entre o bem e o mal, a gente esconde, a gente põe roupa, a gente tem vergonha. Adão está escondido, porque ele tem vergonha do que ele fez, ele tem vergonha de si, por isso ele precisa estar atrás de uma moita, escondido de Deus. Adão experimenta a nudez, porque agora ele sente que sem a comunhão com Deus, nada fica limpo diante dele. Veja quantos de nós vivemos essa experiência ao longo da existência humana. Quantos de nós vamos elencando várias moitas ao longo da existência humana, e vamos nos escondendo atrás dela. São as imagens que vamos fazendo de nós mesmos, e vamos nos escondendo atrás do dinheiro, atrás do poder, atrás da ganância, atrás da mais-valia.
Isso não diz da gente, nós não somos isso, mas são lugares que nós colocamos como falsas seguranças, como falsas proteções, porque nos falta aquela liberdade originária da qual Deus nos criou, de sermos quem somos e não nos envergonharmos disso. Quando eu estudava teologia, um professor dando aula de moral, ele definiu a santidade de um jeito tão simples, mas aquilo me marcou tanto. Ele diz: quem é o santo? E lógico, imagina a gente moleque no seminário, tudo que a gente mais quer é isso, ser santo. Depois a gente fica meio preguiçoso, sem vergonha, começa a arrumar dor de cabeça, esquece disso, fica vaidoso. A hora que ele falou isso, o que é um santo? Opa, deixa eu aprender. Ele diz: o santo é aquele que olha para ele e gosta dele. Não fica inventando lorota. Nós não. A gente, por não gostar da gente, a gente vai se deformando, vai pondo um monte de trem, né? Não aceita a condição. As peles começam a fazer o pezinho de galinha, a gente não aceita, estica, enche de botox. Hoje inventa mais coisas que eu não sei nem acompanhar mais para falar o que é. Cabelo vai ficando branquinho. Agora na pandemia foi a coisa mais engraçada do mundo. A gente encontrava com algumas pessoas, tinha que até disfarçar, ainda mais gente que expressa o que pensa no olhar. Fala: nossa, eu não sabia que você tinha cabelo branco, tudo branquinho, não pode ir no salão. A gente vai disfarçando e fala: tudo bem, vaidade, se cuidar, claro, precisamos nos cuidar, não estou falando de deixar o negócio, mas às vezes nós temos uma dificuldade com a nossa imagem. Não nos amamos, não olhamos para nós e falamos: que maravilha, meu Senhor, sou eu. Isso não é só um dado psicológico, tá? O dado psicológico vem muito depois. Isso é um dado existencial. Eu não sou reconciliado comigo. Eu não olho para a minha vida como um dom, como um presente. Então eu vou sempre pondo defeitos. No dia que eu tiver o cabelo dessa cor, no dia que meu olho for assim, no dia que eu ficar mais magro, mais gordo, mais baixo, mais alto. Não! Adão, onde estás? Eu te criei belo, eu te criei livre. Por que você está escondido numa moita? Sai daí, Adão. Senhor, mas eu ouvi os teus passos. Mas Adão, toda tarde eu vinha. Toda tarde você ouviu os meus passos. Mas Senhor, agora eu tive medo. Medo. Atenção, viu? Medo, ele tem uma raiz muito mais profunda do que não posso ir até ali. O medo está ligado profundamente à solidão. As várias síndromes que nós hoje estamos acompanhando, que estão sendo desenvolvidas, que o ser humano tem experimentado, a raiz de todas elas está na solidão, na falta de saber que eu tenho alguém por mim, eu não estou sozinho. E observa, gente, quando a gente tem medo, lembra quando éramos criança, na casa da vovó tinha um quintal, a vovó às vezes colocava roupa e recolhia a roupa à noite, e falava: vai lá fora pegar roupa para a vó. Mas não vou de jeito nenhum, tem medo, mas medo do quê? Não tem ninguém lá fora. E na cabeça da criança a gente tinha medo de fantasma, porque os pais que não sabiam educar a gente, não sabiam pôr limite, né? Falavam: ó, a mulher de branco vai aparecer. Lembra os professores na escola, para a gente não ficar pedindo para ir no banheiro? No banheiro tem a mulher de branco, se ela te pegar, você nunca mais vai aparecer. Tudo incompetente. Não tinha capacidade de segurar o aluno na sala e ficava inventando essas lorotas. E a gente acreditava. A gente ficava duro no lugar, não saía de jeito nenhum. Agora vinha alguém e falava: não, vem cá, eu vou lá com você. O que a gente fazia? Enchia o peito e vamos embora. Porque tem alguém comigo, aí não tem medo. Adão, na experiência do pecado, ele prova o vazio. Deus está distante, eu estou sozinho. Isso é o pecado. O pecado não tem nada a ver com um ato imoral. Isso é consequência do pecado. A raiz do pecado é a solidão, porque você deixou a Deus e quis ser Deus. Isso é o pecado. Ah, padre, então esse eu não tenho, porque eu nunca quis ser Deus. Não, você não quer ter o controle da tua vida?
Você não gosta de coordenar as coisas, que as coisas aconteçam do jeitinho que você planeja? Isso é uma tentativa de ser Deus. Você não gosta de ter poder nas mãos? Tentativa de ser Deus. A beleza nós encontramos na liturgia de hoje. Adão faz a experiência do pecado, porque ele quer ser Deus sem ser Deus. Não foi essa a proposta do mal? Adão, é verdade que o Senhor te proibiu de comer do fruto da árvore? E Eva diz, não, não é verdade. Ele só falou que a gente não podia comer. Inteligente Eva, né? Silogismo, a mesma coisa. Aí a serpente diz, eu sei porque ele falou isso, porque ele sabe que no dia que você comer do fruto, os teus olhos se abrirão, e sereis como Deus. Mas você não é. Você não pode querer ser uma coisa que você não é. A pessoa madura é aquela que aceita quem ela é. Lembra o que eu disse agora do santo, que o professor me ensinou? O santo é aquele que gosta dele. Por isso ele vive tranquilo. Ele não está nem aí se estão falando dele. Santa Teresa d'Ávila, uma grande santa, uma vez, coitada, estava sofrendo e uma freirinha não sabia como alertá-la. E a freira falou, não, eu vou falar para ela. E a irmãzinha chegou e falou, madre, eu preciso falar uma coisa para a senhora. Pode falar, minha filha. Então, é que estão falando muito mal da senhora na cidade. E Santa Teresa olhou e falou, é mesmo? Falando mal de mim? Sim. Mas o que estão falando? Então, sabe essa sobrinha da senhora que chegou agora para ser freira com a gente? Sei. Estão falando que a senhora só acolheu ela no convento, porque na verdade ela é sua filha com o Frei João da Cruz. Gente, vocês não conhecem a história dos santos, não? Você acha que fala mal só de você? Santa Teresa, quando ouviu isso, imagina, gente, você freira, você frei, dando a vida para prestar, e vem uma conversa dessa? Comigo, olha. Sabe o que Santa Teresa disse? Ela falou, verdade que estão dizendo isso? Pois é, eu não sabia como falar isso para a senhora. Ela falou, então deixa falar, porque isso é mentira. Enquanto eles vão contando as mentiras, eles não vão saber a minha verdade, que meu pecado não é esse não, porque isso eu não fiz mesmo. Entenderam? Estou nem aí com o que estão falando, não é verdade. Nós não, eu gosto das coisas muito claras. Comigo as coisas têm que ser limpas. Eu vou lá e vou rodar a baiana, e eles vão ver só, falou de mim, agora vai ter que aguentar. O mal morre por si mesmo. Ele não tem subsistência. Agora, se você vai lá, você dá ibope, é isso que quer, fica quieto. Deixa, daqui a pouco arruma outro para falar. Eles precisam de ibope. Estou nem aí. Eu sei dos meus pecados. Eu sei das coisas boas e das coisas não boas que eu não tenho. E nós, por não nos conhecermos, por não sabermos a verdade de nós mesmos, nós compramos as imagens que a gente vai levantando. E aí a consequência disso é solidão, vazio. Agora a coisa mais linda, Deus não desiste de nós. E esta é a ira de Satanás contra a pessoa humana. Porque o diabo, vocês sabem, ele é um anjo, um espírito perfeitíssimo, e tudo o que ele faz tem peso de eternidade. Por isso não existe perdão para os anjos, viu? Esses dias eu estava estudando e estava dando uma aula, falando dos anjos, e mandaram, padre, algum dia Deus poderia perdoar o diabo e acabar o inferno? Não, mas ele não é misericórdia? Deus é misericórdia. Só que a ação do anjo é uma ação perfeita, não tem conserto, não tem como voltar atrás. Por isso o conhecimento dele é superior ao nosso. O nosso conhecimento é limitado. Um conhecimento você pode expandi-lo, se você for uma pessoa estudiosa, dedicada. Não é verdade que você é um burro se você for preguiçoso. Agora, se você se dedica, o conhecimento cresce.
mas nunca vai chegar a um dedinho do conhecimento de um anjo, porque ele é espírito perfeitíssimo. O que ele faz de bom é bom, e o que ele faz de mal é mal. Nós não. As nossas coisas, porque somos humanos, é tudo misturado, parece uma feijoada, tem de tudo lá dentro. Por isso que a mesma hora que a gente quer dizer para o fulano, ai que amor, a gente quer matar. Isso não é problema psíquico não, isso é realidade humana. Nós acordamos alegres e vamos dormir chorando. E no meio da madrugada acordamos e falamos, o que aconteceu? Que estranho. Somos nós. Esta é a nossa condição de pessoas limitadas. Adão não está entendendo isso. Adão se comporta agora fechado. Por isso ele prefere se esconder do que dizer para Deus. Vocês prestaram atenção no salmista? O como ele rezou? A vós, Senhor, a minha confiança. No Senhor eu espero. Em Ti eu ponho a minha confiança. Eu disse para Deus o meu pecado e Ele me perdoou. Por isso, irmãos e irmãs, saber da tua fraqueza não é nenhum impedimento para você ser de Deus, não é nenhum impedimento para você crescer, o contrário. Quanto mais você aceitar a tua realidade limitada, mais você poderá contar com a graça de Deus. Lembra do ditado, o pior cego é aquele que não quer enxergar. O pior pecador é aquele que não quer arrepender. Então sempre tem jeito, viu? Você só precisa sair da moita. Você só precisa ter a coragem de se mostrar para Deus e dizer, Senhor, fui eu. E não como Adão. A hora que Deus pergunta, como que Adão responde? Foi Eva, a mulher que o Senhor me deu como companheira. No fundo ele está dizendo, a culpa é tua. Porque eu estava quieto, sossegado. Você inventou esse negócio de companheiro, alguém que deu. Veja, o pecado nos cega. De fato é sua companheira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente, por ser superficial, a gente faz piadinha com coisa séria. Deus sabe que você não pode ficar sozinho. Por isso Ele te deu uma companheira, companes, que vai te acompanhar no caminho da vida. Mas você é você, ela é ela. O Senhor volta para Eva e diz, Eva, o que aconteceu? Foi a serpente. Ela me enganou. Está vendo? Ela sabia a verdade. Só que ela deixou a lábia do mal ser maior do que a verdade que ela conhecia. Quantas vezes isso acontece conosco? Mas nenhum de nós teremos o perdão se ficarmos na acusação do outro. É esse tempo que nós vivemos. Me desculpem e eu quero que vocês tenham ciência, equilíbrio para entender o que eu vou dizer. Está dando nojo de assistir os nossos jornais, porque com uma tendência fácil, estão dizendo que toda essa tragédia que estamos vivendo no Brasil é culpa do nosso líder político. Ô, gente, é fácil isso, né? As praias lotadas, as aglomerações em família, com as nossas pseudas festinhas de família, que entra todo mundo, os supermercados lotados, filas de banco, nós nem aí com nada, e a hora que morre alguém, é culpa do presidente, porque não deu vacina para todo mundo, como se só no Brasil tivesse morrendo gente. Me desculpa, mas não cabe na minha cabeça umas coisas dessa, e com isso eu não estou batendo palma para ele, ele tem a responsabilidade como líder político, mas é muito fácil acusar alguém dizendo que o problema da pandemia no Brasil é Bolsonaro. O problema é a nossa falta de consciência, a nossa falta de empatia, a nossa falta de responsabilidade. E aí é mais fácil apontar o dedo para o outro. Me desculpem, isso não pode ser religião. Lá fora podem falar isso, nós não podemos entrar nessa. Nós temos que ter os pés enfincados no chão e uma mente aberta para saber discernir o que é e o que não é.
Não pode deixar as coisas serem enfiadas goela abaixo de nós. Não pode. Não podemos deixar isso. Tem que saber dizer cada coisa no seu lugar. Existe uma falta de responsabilidade nossa. Existe algo que nós ainda não descobrimos. E quando isso acontecer de modo coletivo, aí se une ciência e vida, comportamento humano, a gente sara a nação. Nunca é uma coisa só, nunca, isso não existe, porque nós não estamos falando de receita mágica, nós não somos bruxo, nós somos seres humanos que fazemos parte de um todo, por isso vivemos em sociedade. Eu não consigo mudar o mundo sozinho, não consigo, até gostaria, do mesmo jeito eu também não estrago o mundo sozinho, eu não tenho esse poder. Paremos de culpabilizar os outros e assumamos o nosso pecado, o nosso erro. E o que Deus fará? Vai apontar o dedo? Não, quem fez isso foi Satanás. O Senhor abre os braços e diz: eu vou resgatar Adão. E ele diz para a serpente: eu vou levantar uma descendência e ela vai pisar a tua cabeça, você será destruído. Quanto ao homem, eu vou oferecer a ele a salvação. Eu tenho um céu para ele. Cuidemos para que nós não fiquemos fechados como o primeiro pai Adão, mas nos abramos para que Deus revele a nós quem Ele é. E sabendo quem Ele é, saberemos quem somos, porque do contrário, nós vamos viver a dinâmica do pecado, que santifica o que é profano e profana o que é santo. Foi o que nós ouvimos no Evangelho. Este homem está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Veja que absurdo. Mas esse absurdo eu e você vivemos todos os dias quando não temos a luz de Deus. Trocamos aquilo que é essencial por aquilo que é supérfluo. Todo dia a gente faz isso. Todos os dias nós deixamos passar coisas preciosas e nos agarramos em futilidades. Não nos escandalizemos ao vermos os mestres da lei dizendo isso, porque se não tivermos uma abertura a Deus, todos os dias nós fazemos isso. Então hoje, com humildade, digamos ao Senhor: Senhor, como Adão, eu sou fraco, eu cedo ao mal, mas eu quero a Tua graça, para que eu possa olhar e discernir: isso é bom, eu aceito, isso não é bom, eu não quero para mim. Que o Senhor nos auxilie com a sua graça e faça de nós um povo feliz. E eu concluo dizendo que seja esse o teu exercício. Na sua casa deve ter um espelho. Não deixa ninguém ver para não pagar mico, mas dá uma olhadinha lá e vê o que você vai dizer. O equilíbrio da santidade nos salva. Não precisa achar que você é a última Coca-Cola gelada do mundo, hein? Mas também não se sinta um filhote de cruz credo. Que você possa olhar para você e dizer: Senhor, tá dando certo esse negócio, valeu. Vamos junto, vamos junto. Que o Senhor nos dê essa graça, nunca nos escondermos, mas nos revelarmos para que Ele nos alcance. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.